É isso aí, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo e é isso aí. Seguinte, antes de tudo, queria agradecer vocês estarem aqui assistindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não conhece o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ative as notificações, ative o sininho para receber todo o conteúdo que nós trazemos semanalmente para você aqui. Um dia na semana nós trazemos um conteúdo denso ao vivo aqui para vocês e aí você fique ligado para nós passarmos isso aí, tá? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos trabalhar um pouquinho, nós vamos entender um pouquinho das regras, que elas são importantes para que nós venhamos a conseguir montar uma lista de confirmação de presença da melhor forma possível. Sabemos que uma lista de confirmação de presença tem os nomes, sobrenomes. Se você for utilizar o sistema RSVP, você não precisa de contato, mas se você for utilizar, por exemplo, uma lista de confirmação onde é ativa, onde você tem que entrar em contato com as pessoas, você realmente precisa dos telefones. Então, antes de aprender como faz uma lista de confirmação de presença, eu quero trabalhar com vocês aqui com as regras, as básicas, o que nós vamos trabalhar sobre a questão de subdivisões, quem o nome vem primeiro, é necessário pegar o sobrenome de cara, e quantos convites eu vou precisar, o que é tag e tudo isso. Então eu vou explicar aqui para vocês e vamos trabalhar. Eu vou mudar essa tela, vai ficar pequenininha, porque nós precisamos do Word. Vamos lá. Belezinha. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos começar aqui. Regras para montar a sua lista de confirmações de presença. Deixa eu já colocar algumas pré-definições aqui para ficar bonitinho para nós entendermos. Maravilha. Perfeito. Isso aqui são coisas básicas que eu gosto de utilizar. Times New Roman. Eu gosto dessa fonte. Eu acho ela bem bacana. Deixa eu ver aqui uma coisa. O tamanho tá legal. Bacana. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente sobre a lista de confirmação de presença, nós sempre aconselhamos as nossas noivinhas a trabalhar com a questão de montar a sua lista. Nós temos praticamente 3 etapas de montar uma lista de confirmação de presença. Entendendo a regra, depois de a regra estar aqui, você montaria a sua primeira lista de confirmação de presença à mão, no caderno mesmo, utilizando as linhas para você entender como que é um convite e o nome que tem que ser endereçado no convite. Segundo, depois que você já rasurou, já tem uma lista pré-definida das pessoas que você gostaria de chamar para o seu casamento, aí você vai passar para o segundo modelo de lista. Esse segundo modelo de lista é no Word. E por fim, o terceiro modelo, que é no Excel, que é a sua lista final, onde você vai ter o nome do convite de forma correta para as pessoas, você vai ter a quantidade correta de tags que você vai ter que fazer e, por fim, a quantidade de convites que você vai mandar confeccionar na sua conviteria. Então, essas informações você tem ela de forma precisa, de forma correta, de forma bem dinâmica, para que você não venha fazer convite a menos, para que você não venha fazer convite a mais. Na questão do convite, o problema é faltar. E nas tags de confirmação, que você não venha fazer uma quantidade de tags muito extensa, sendo que você, por exemplo, vai ter na sua lista final 200 convidados, você não precisa fazer, por exemplo, 260, 70, 80 tags. E mesmo lá que você tem as informações finais, na última lista, que é a lista do Excel, você não precisa também, por exemplo, deu lá 80 convites, para que eu vou ter que fazer 120 convites? E também, eu mandei fazer 80, mas eu precisaria de 90, faltou. E aí tem regras em conviterias que você teria uma quantidade mínima para fazer esses convites. Então isso é um problema. Então nós vamos bater nisso aqui de cara, tá? Primeira coisa que você tem que entender, que é a primeira regra, é que
nome masculino primeira regra. O nome masculino deve ser o titular. Ponto. O nome masculino tem que ser o titular. É claro que nós vamos ter algumas exceções e nós vamos trabalhar essas regras depois, eu vou especificar certinho para você. Vamos imaginar que aqui você tem uma família, eu vou até abrir aqui, ó, vou colocar assim para você. Você tem lá uma família que é o Carlos, a Ana e a Gabriela, por exemplo. O correto de você entregar esse convite seria Carlos e família, porque são mais do que duas pessoas. Ah, João, mas nós conhecemos o Carlos, mas temos uma grande amizade com a Ana, e eles são casados aqui. Mas nós conhecemos o Carlos e também conhecemos a Ana. O que nós temos que fazer? Não podemos... A Ana é muito amiga nossa, também o Carlos é, mas a Ana a gente conhece ela de longo prazo. Nós não poderíamos colocar o nome de Ana e família, sendo que é mais do que duas pessoas? Poder pode, mas não é a forma correta. Nesse caso, o convite teria que ser no nome do homem, Carlos e família. Então esse seria o modelo. Nós vamos fazer uma breve aqui para vocês terem uma noção. Primeiro ponto. Segundo, nesse primeiro contato, você vai notar que o correto é você ter a lista antes de fechar qualquer fornecedor. Mas vamos imaginar que você já fechou algum fornecedor e você ainda não tem a lista de confirmação de presença. O que você precisa levar em consideração? Você precisa entender que nós temos adultos e nós temos crianças. Só que essas crianças serão classificadas em dois grupos. Eu vou colocar crianças aqui para vocês. Classificada em dois grupos. Então nós somos aqui as crianças que não pagam, mas sentam. E nós temos as crianças que pagam meia. E os adultos que pagam inteira. Isso não foge muito do normal, tá? Então nós temos essa regra aqui bonitinho. Vou explicar para vocês. Quando entrar nessa questão, deixa eu colocar uma observação nessa. Normalmente eu faço dessa forma, tá bom? Mas normalmente crianças de 0 a 2 anos são crianças que normalmente elas não sentam, ou elas ficam no colo da mãe, ou elas ficam dentro de um carrinho, ou elas ficam até mesmo no bebê conforto. Então são crianças que elas não sentam numa cadeira específica, numa mesa de lugares na recepção. Então essas crianças você não precisa se preocupar. Porém, crianças de 2 a 5 anos, crianças de 2 a 4 anos, aí você vai avaliar com o seu buffet que idade que essas crianças não pagam. Normalmente é de 0 a 5 anos, são crianças que não pagam. Porém, só que criança de 2 a 5 anos, elas sentam. Aí que está a grande questão. Elas sentam, normalmente elas comem e utilizam os talheres e os copos para beberem. Aí você tem que levar em consideração porque elas não entram pagando meia. Por exemplo, vou chutar um número aqui, tá? Um buffet completo é R$100 e metade seria 50, que as crianças pagariam isso. Só que ela está numa idade de que ela não paga. Só que ela senta e ocupa lugar de pessoas na mesa. Então você tem que avaliar com o seu buffet se essa criança sentando, mas ela estando nessa linha de 2 a 5 anos, ela tem que ficar sentada. Então você precisa de uma cadeira, você precisa de um prato, você precisa de talheres, você precisa de guardanapo, você precisa de um suplá, você precisa de taças. E aí quanto ficaria mais? O que nós chegamos num consenso com os buffets aqui é que essas crianças elas não pagam meia, só que também elas não ficam sem custo. Então elas vão ter o custo da cadeira, um custo, precisou de, por exemplo, 10 crianças, é uma mesa a mais de 10 lugares. Então seria o custo dessa mesa, desse tampão, seria o custo dessa toalha, seria o custo desse arranjinho de mesa, seria o custo de 10 cadeiras, 10 pratos, 10 talheres, 10 suplás, 10, enfim, 10 taças. Seria essa a ideia. Não seria o valor de meia, ok? Não seria o valor de meia, mas também não seria não pagante. Mas você tem uma linha aí que
essa criança tem o lugar dela. Você vai entender o que eu quero dizer com isso, ok? Ficou claro? Já as outras crianças que pagam meia, aí elas entrariam na taxa dos R$ 50 mesmo, que ficaria a questão de que prato, talher, guardanapo, lugares, piriri, tá? Mas essas crianças que não pagam, elas sentam. João, crianças de 0 a 2 anos, o que eu faço? Muito simples. Essas crianças de 0 a 2 anos, elas não precisam ser colocadas na lista, elas não precisam de tag de confirmação depois na lista, então você não precisa se preocupar com ela. Mas, João, eu gostaria de que constasse isso na lista de confirmação. Maravilha, você pode colocar, mas ela não entraria na conta do buffet depois e muito menos na conta final. Nós vamos ter vídeo mais pra frente explicando como monta isso, como monta uma lista mesmo no Word, como monta uma lista no Excel. Hoje não vamos falar sobre isso, mas é bom você ter isso em mente sobre essas regras que você precisa tratar com o buffet. Terceira regra, subdivisões. O que são subdivisões? Subdivisões entra naquela questão de família, amigos em comum do casal, do noivo e da noiva, colegas de trabalho, faculdade, futebol, sei lá, são subdivisões. Quanto mais subdivisões a sua lista de confirmação de presença tiver, mais fácil depois será para você trabalhar a questão de numeração ou setorização das mesas. O que é uma numeração? É você trabalhar a quantidade de convidados, por exemplo, 200 convidados, e fazer essa conta de 200 convidados, quanto daria isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês e mostrar na tela aqui. Deixa eu voltar para mim aqui. Isso. Maravilha. Então aí fica fácil para vocês entenderem. Deixa eu fazer a conta para vocês aqui. Então, por exemplo, 200 convidados. Deixa eu colocar aqui, senão não vai, né? Então você coloca aqui, 200 convidados, por exemplo, e você vai dividir isso, sei lá, em mesas de 6 lugares. Então você faz dividido por 6. Então, corretamente, seriam 33 mesas. Então você sabe aí que você precisaria de 33 mesas para a questão dos convidados. Então você vai utilizar 33 mesas, pratos, toalhas, arranjo de mesa e tudo bacana. O que seria a numeração? Quando você for trabalhar com layout de salão, então você vai especificar de forma correta onde vai ficar mesa de convidado, onde vai ficar a pista de dança, onde vai ficar o aparador de jantar, onde vai ficar o hall de entrada, mesa de bolo, etc. Você vai definir isso a gente chama de layout. E aí você vai trabalhar a questão de números de mesa, começando pela 1 e terminando nesse caso na 33. Isso vai ficar fácil para você entender de forma bem dinâmica como que seria essas coisas, tá? Então seria uma forma mais tranquila para você fazer a numeração. E aí dentro dessa numeração você coloca as pessoas que se dão bem uma com a outra. Você não pode colocar também fulano e ciclano que nunca se viram na mesma mesa, não faz sentido. A ideia da numeração é fazer com que realmente as pessoas elas tenham uma maior interação durante o evento, durante essas 5 horas que elas vão passar durante essa recepção, e esse tempo que elas vão ficar juntas, elas possam ter contato entre elas, para não ficar uma coisa confusa, uma coisa estranha, tá? E a setorização? Setorização entraria muito simples. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, agora ficou legal. Então, como seria a questão das subdivisões? As subdivisões. Quando eu setorizo, então eu crio o bloco, por exemplo, de família. Eu peguei lá, vou arredondar a conta, tá? 60 pessoas são os amigos nossos em comum.
Então nós precisaríamos de 10 mesas. Aí você vai analisá-la no seu layout, como que você vai encaixar essas 10 mesas. É interessante você fazer mais ou menos um sistema assim, ó. Só para você entender. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por exemplo, são 20 mesas aqui. Isso aqui não estava programado, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui como seria. Então, eu preciso pegar um bloco de colocar o pessoal da faculdade, são essas 10 mesas. Teria que fazer isso aqui mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Seria mais ou menos isso, tá? Eu vou preenchimento, deixa eu tirar fora aqui. Sem preenchimento, e eu vou deixar aqui um contorno em amarelinho, só pra gente ver como ficou amarelinho aí. Não ficou nada legal. Um azulzinho, ficou bacana. Ó, tá? Seria mais ou menos isso. Então a subdivisão, com a ideia de, quando você trabalha a questão de setorização das suas mesas, você seria mais ou menos isso. Então o bloco aqui seria dessas 10 mesas, por exemplo, você deixar específico para os seus amigos da faculdade. Então, quando eles passariam com esse segurança que está com a sua lista de confirmação, ele falaria que você está no bloco do pessoal da faculdade. E aí as recepcionistas levariam esses todos da lista da faculdade para essas mesas aqui, e eles entre si iriam se encaixando, iriam se ajustando nessas mesas, sendo que estaria disponível a mesa 6, 7, 8, 9 e 10. Eu só quis contextualizar para ficar fácil para você entender, mas aqui seria 11, 12, 13, 14, 15, aí sim, é 16, é 17, é 18, é 19 e 20. Seria então da mesa 6 à mesa 10, da mesa 16 à mesa 20, que ficaria disponível para o pessoal da faculdade. E aí você poderia usar o mesmo cenário, a mesma ideia. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Consigo. Para vocês aqui, ó, voltando, tá? Ah, João, mas eu tenho o pessoal que é do trabalho, que são 2 mesas. Como que eu faço? Simples. Deixa eu mudar isso aqui. Se eu consigo editar, formatar, colocar de outra cor, só para vocês entenderem. Poderia colocar logo do lado aqui, ó. Deixa eu tirar esse fundo. Sem fundo. Tá vendo? Mesma coisa. Na ideia da setorização, tá? Então a mesa 5 e a mesa 15 ficaria para o pessoal aqui do trabalho. Então isso é um modelo. Não vou entrar nisso aqui hoje, porque não é o foco nosso, tá? A gente não vai falar sobre isso. Nós vamos tratar mesmo sobre as regras, para ficar fácil para você entender. Essas são as principais regras que você precisa ter em mente, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos ter exceções da regra? Claro que sim. Então, o que nós precisamos pensar nas exceções aqui, ó? Deixa eu colocar para vocês. Deixa eu ver se é assim que escreve. Beleza. Exceções. Deixa eu colocá-las aqui, ó, para ficar fácil, para nós entendermos. Então, as exceções. A primeira, João, eu tenho uma amiga na faculdade. Deixa eu até voltar para vocês aqui. Tela grande para ficar fácil. João, eu tenho uma amiga na faculdade, e essa amiga na faculdade, nós já somos amigas há 2 anos, e essa amiga na faculdade, ela não é casada, mas ela namora o rapaz já faz um certo tempo, e eu não conheço, meu noivo também não conhece esse rapaz, e eu sou muito amigo dela, também o meu noivo já viu algumas vezes ela, mas não conhece o rapaz. Como que eu faço? Eu vou citar um exemplo para você aqui, vou colocar um nome, tá? Vamos imaginar que a sua amiga se chama Fernanda e o rapaz ele se chama Vitor, ok? Fernanda e Vitor. Se a gente for pegar a primeira regra, que é a regra do nome masculino deve ser o titular, o convite teria que ser entregue, nesse caso, nome de Vitor e Fernanda.
eu virar a tela para vocês aqui, para vocês entenderem, para ficar fácil. Voltando aqui, tá? Deixa eu deixar as exceções aqui. Pronto. Vitor. Então, voltando. Você conhece a Fernanda, mas não conhece o Vitor. Se for seguir a regra 1, que o nome masculino deve ser o titular, então o correto seria Vitor e Fernanda. Mas nesse caso em específico, você não conhece o Vitor. Então a forma mais apropriada nesse exemplo é você fugir da regra. E nesse caso você não vai utilizar Vitor e Fernanda, você vai utilizar Fernanda e Vitor. Mas João, você está quebrando a regra que você mesmo colocou e está nos apresentando. Sim, que é o titular tem que ser o nome masculino. Mas nesse caso você pode fugir à regra. Vou te dar um outro exemplo. Vamos imaginar que você trabalha com a Camila, ok? E a Camila não tem filho. A Camila, ela não tem namorado. Então, se você for utilizar a ferro e fogo, a regra número 1, então você não vai chamar Camila porque ela é mulher? Nada a ver. Você vai chamar Camila e o nome dela vai ficar ali bonitinho e é o nome feminino. Mas ela não tem namorado, ela não tem noivo, ela não é casada. Então, nesse caso, você pode utilizar essa regra. João, vamos imaginar que a Fernanda ela fosse casada, ok? A Fernanda ela é casada com o Vitor, mas segue a mesma linha. Você não a conhece, você não o conhece, mas é casada. Segue a mesma regra? Nesse caso, sim. Você coloca lá, por exemplo, Lavínia, se tiver filhos, né? É bom trabalhar com a idade? Claro que sim. Quanto mais preciso for a sua lista, você evita problemas. E isso é interessante. E vou colocar um terceiro caso aqui. Vamos imaginar o caso de colega de trabalho também. Você trabalha aqui com a Júlia. A Júlia é casada. A Júlia é casada com o Gabriel. A Júlia é casada com o Gabriel. E a Júlia tem 2 filhos. Ela tem a Carla, de 3 anos, e a Valentina, de 10 anos, ok? Mas você, nesse caso, é um pouco diferente, porque você conhece o Gabriel. O Gabriel é um amigo de vocês. Então, como o convite seria entregue? Seria entregue dessa forma? Não poderia ser entregue dessa forma. O convite correto seria de Gabriel. Não vou entrar nisso hoje, falando sobre isso, tá? Seria Gabriel e família, o nome correto desse convite. Só que, quando você aprender a fazer a lista ali no primeiro modo, que é o modo de você escrever à mão, seria como? Gabriel, Júlia, Valentina, 10 anos, Carla, 3 anos. Essa seria a forma correta. Isso aqui. Então, nesse caso em específico, esse seria o modo correto. Nesse caso também o modo correto. Esse nome aqui, tá vendo? Ó, Gabriel e família. Por que Gabriel e família? Vou colocar outra regra aqui. 4. Pessoas. Convite acima de 2 pessoas. O nome da segunda pessoa não vai constar no convite. Será substituído pelo família. Exemplo, para ficar fácil aqui para vocês entenderem. Seria mais ou menos assim. Então vamos imaginar o caso aqui, ó, Fernanda e Vitor, tá? Fernanda e Vitor. Como seria o convite? Fernanda e Vitor. Como o nome do convite seria? Fernanda e Vitor. Ponto. Agora imagine esse mesmo convite nesse cenário, ó. Fernanda, Vitor e
Lavínia, 6 anos. Na sua lista final, você vai ver que os 3 nomes vão estar lá. Só que o nome do convite vai ser assim, ó. Fernanda e família. Essa seria a forma correta. Lembrando, seguindo esse exemplo de que você conhece a Fernanda, não conhece o Vitor e assim por diante. O que Fernanda e Vitor são? Fernanda e Vitor são colegas da faculdade. Então seria uma nomenclatura para colocar na lista, por exemplo, faculdade. Os dois cursam faculdade. Ok, põe faculdade. Imaginar que a gente está montando essa lista aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Estamos dando a lista do João e Camila. Essa é a lista. Então aqui, ó, faculdade Camila. Seria desse jeito, tá? Então essa seria uma subdivisão, Fernanda e Camila. Vamos imaginar Camila, colega de trabalho do João. Seria colegas de trabalho. Colegas de trabalho do João, tá? Júlia, Gabriel, Carla e Valentina. Gabriel e família. O que eles são, por exemplo? Eles são família. Família João. Um exemplo. Seria isso, tá? Umas regras básicas aqui. Todas essas regras devem ser... Beleza? Todas essas regras devem ser utilizadas numa lista de confirmação de presença? Claro que sim. É necessário, tá? Quando você tem essa lista de confirmação de presença pronta, bonitinha, filé com você, então vai ficar muito mais fácil para você encontrar a sua igreja, a sua recepção, o seu buffet e etc. Todos aqueles fornecedores que precisam da quantidade mínima de pessoas para que vai estar no evento. Tem alguns fornecedores que você precisa dessa quantidade. Por exemplo, sorvete, brigadeiro, os doces, bartender, buffet. São alguns dos fornecedores que precisam da quantidade de pessoas para preparar tudo de forma correta e adequada. Outros fornecedores não precisam da quantidade de pessoas, de forma direta, claro. Decoração, DJ, banda, sei lá, entre outros fornecedores. É claro que, por exemplo, uma decoração, você vai precisar fazer aquela conta igual eu expliquei para vocês, de forma normal, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Então, voltando à conta aqui, por exemplo, você sabe então que a sua lista deu lá 220 pessoas, só que de adulto mesmo você pagou 210 crianças, são crianças que pagam meia. Só que a quantidade que vai sentar mesmo são 220 pessoas. E aí você definiu que dessas 220 pessoas você vai numerar, e dessa numeração você viu lá que 220 dividido por 8 ficaria 27,5. Só que quando você foi montar o quebra-cabeça, deu 30 mesas. Então você sabe que precisou no final então de 30 mesas, 30 toalhas, 30 tampos, 30 arranjos de mesa. E você vai trabalhar mais ou menos aí, pode ser que uma mesa dê mesa de 8, outra dê de 9, outra dê de 7. Pode acontecer isso? É claro que sim, é claro que pode acontecer. Mas o mais interessante é você trabalhar com as regras. As regras, elas são essenciais, tá? Repassando ela aqui novamente para a gente finalizar o nosso vídeo. Primeiro, o nome masculino deve ser o titular. Carlos, Ana e Gabriela. É claro que pode ter exceções? Sim. Dei o caso aqui, faculdade da Camila, por exemplo, que conhece a Fernanda, mas não sabe quem é o Vitor e a Lavínia. Ficaria muito estranho você enviar um convite, por exemplo, no nome de Vitor e família. Extremamente, sendo que você nem conhece esse rapaz, você não conhece o namorado da sua melhor amiga ou da sua amiga. Soaria de forma estranha. Foge disso, não seria interessante você trabalhar isso da melhor forma, tá? Adultos. Crianças e crianças. Lembrando, adulto é adulto, então você vai ver no buffet, vou te dar um exemplo. Crianças de 0 a 5 anos não pagam,
crianças de 6 a 10 anos ela pagam meia e de 11 em diante já entraria como adulto, tá? Só que aí você tem aquela regra de crianças que não pagam, que são de 0 a 5 anos. Só que essas crianças de 0 a 5 anos, você tem a questão de 0 a 2 anos, são crianças que não sentam, porém, você tem a questão de crianças de 2 até 5 anos que sentam. Então você tem que ver aquele esqueminha que eu falei para você no começo do vídeo. Você precisa ficar esperta com isso, tá? E crianças de 6 a 10 anos entra mesmo você pagando meia. E você vai entender na terceira lista de confirmação de presença, que é a lista do Excel, que mais para frente nós vamos estar trazendo aqui para você, que aí sim você vai ter uma aba, você vai ter uma coluna, a primeira coluna, que é a coluna de forma correta de setor, a segunda coluna, que é o nome do convite, a terceira coluna, que é o nome dos convidados, é mais ou menos o que eu pincelei aqui hoje para vocês, e depois vai ter as outras colunas, que é adulto, não pagante, paga meia, e se você for utilizar o sistema de confirmação ativa, você tem também o contato dessa pessoa. É uma lista muito fácil de ser feita, é muito tranquila. Quando você tem essa lista já pronta no Word, finalizada, sabendo quem é o titular e tudo, fica muito mais fácil para você entender. E eu garanto que vai ser muito mais fácil, tá bom? As subdivisões, elas são importantes. Lembrando das subdivisões aqui, ó, são essas subdivisões. Então, as subdivisões nós temos, por exemplo, família, amigos em comum, colegas de trabalho, faculdade, futebol. Pode ser acrescentada outras subdivisões aqui. É você que vai verificar quantas são necessárias. É claro que tem uma pessoa que é crisma. Pô, não faz sentido você colocar uma subdivisão para crisma, tá? Não tem lógica. Você pode colocar amigos em comum, tá? Pode ser dessa forma que vai ficar mais fácil. E aqui a ideia de convites acima de 2 pessoas, o nome da segunda pessoa não vai constar no convite, será substituído por família. E esse exemplo aqui eu dei para vocês aqui embaixo, ó. Por exemplo, o nome de Camila, como que ficaria no convite? Camila. Fernanda e família, mas por exemplo que não tivesse a Lavínia, como seria entregue esse convite? Fernanda e Vitor, tá? Júlia, Gabriel, Carla e Valentina, se não tivesse os filhos, Júlia e Gabriel, tá? Antes de fecharmos, eu vou dar mais uma dica para vocês aqui que vai ajudar bastante. Vou colocar aqui, ó. 5. A última dica para fechar hoje, tá bom? Senão o vídeo fica muito extenso, fica um pouco cansativo. Essa quinta dica, nós vamos trabalhar aqui. Essa dica eu gosto de deixar mais para o final, mas eu vou passar hoje que você já monta de forma tranquila, de forma correta, a sua lista de confirmação de presença, tá? Eu vou colocar assim, ó. Filhos que são casados. Vou colocar assim só para você entender. Vamos imaginar 2 cenários comigo aqui. Vamos imaginar uma família. Eu tenho Cláudio, Cláudia, Camila, Júnior, Daniela, mais uma aqui, ó, João. Esse é um convite, tá? Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Cláudio vai ser o titular desse convite. Isso não vou explicar hoje para não ficar muito cansativo, tá bom? Não ficar muito longo esse vídeo também. Então, Cláudio aqui é o titular desse convite. Cláudia é a esposa, Camila é a filha, João é o genro, Júnior é a filha e Daniela é a nora, tá? Então, isso aqui. Então, vamos imaginar que você vai fazer o seu casamento. E aí você percebe que, faltando lá 1 ano para o seu casamento, você notou aqui que tá normal, tá bacaninha, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo filé. Então, esse seria um convite, Cláudio e família. E aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tags de confirmação aqui. Mas vamos imaginar que perto do casamento algo aconteceu onde teve uma transformação. Ficou Cláudio, Cláudia, Júnior e Daniela. O que aconteceu aqui? Camila e João se casaram. Ok? São filhos? Moram na mesma casa? São casados. Então você seria, faltando por exemplo 3 meses antes de você fazer os seus convites, tá? Aquele processo de fazer, tá entregando já, mas você tem convite sobrando, tá? Só tô contextualizando aqui para ficar fácil para você entender. Como ficaria?
você não poderia enviar mais um convite no nome de Cláudio e família, contando com o João e a Camila lá dentro. Você teria que enviar 2 convites nesse caso. Teria que enviar um convite no nome de João e Camila. Um outro convite. Por quê? João e Camila já são casados, construíram uma nova família. Então, Cláudio e família são parentes do João com a Camila. Então, você tem que entregar um novo convite, são uma nova família. Vamos imaginar que João e Camila morassem na mesma casa, dividissem um quarto dentro da casa. Não muda nada. Você precisa enviar um outro convite, Cláudio e família, tendo 4 tags de confirmação de presença, tá bom? E um outro segundo convite, nome de João e Camila, com 2 tags de confirmação de presença. Essa é a ideia, essa é a dica, é a forma mais sensata que eu apresento aqui para vocês, tá bom? Vamos imaginar também que Júnior e Daniela se casam. Como seria o convite aqui? Falando de convite, tá? Seria isso aqui. Então, seria primeiro modelo, ok? Onde o mundo perfeito aqui, Cláudio e família, com 2, 4, 6 tags. O segundo caso aqui, onde os filhos de Cláudio e Cláudia são casados. E aí tem que ser entregue um novo convite, caso você for chamar eles, claro, dessa forma, tá? Filhos que são casados. Namoram, piriri, pororó, etc. Não são casados, não constituíram uma nova família ainda. Você realmente pode manter desta forma. Primeiro cenário, beleza? Que é o primeiro caso. Você pode realmente manter dessa forma. Não, os filhos são casados. Você tem que entregar um convite para o pai, um convite para a filha, com o nome de titular aqui, ó. E um terceiro convite para o outro filho, ok? Vamos imaginar que fossem as 2 filhas. Eles têm contato com os genros, tem que vir o nome titular. Regra número 1. Não tem como fugir muito disso aí. Fechou? Essas são as principais regras, essas 5 que você tem que pincelar. Deu para você fazer as suas anotações aí? Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário. Nós respondemos você, podemos tratar alguma dúvida específica de você, tá bom? Pode pausar o vídeo, você pode voltar a assistir novamente, fique à vontade. Esse vídeo está disponível para você aproveitar ao máximo todos esses detalhes, fechou? Muito obrigado, agradeço de coração de você estar aqui com a gente. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!